começar, tá? Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a paginazinha do livro Para Sentir Deus, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance Dufour. Deixa eu pôr mais para cá. Desculpe. Oração para Deus. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja. Graças a Deus. E aqui estamos, Senhor, diante de Ti, agradecendo pela vossa bondade. Mas ajuda-nos, Pai, a estarmos contigo, seguindo o caminho que Jesus traçou para cada um de nós. Que a vossa bondade possa, Senhor, nos envolver na tarde de hoje, para que possamos, Senhor, absorver as lições do Teu Evangelho e praticá-las na sua essência. Abençoa a nossa Raquel, que nos trará o estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Abençoa todos nós que aqui estamos. Dá-nos a consolação, dá-nos o Teu abrigo, Pai, para que possamos estar plenos e trabalharmos pela nossa evolução. E assim, Senhor, gratos te pedimos que seja em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Tá ligado? Ah, tá. Desculpa, gente, isso aqui é novidade para mim, esse microfone. Hoje a gente vai continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai começar o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E como sempre, né, sempre começa com uma passagem ou uma parábola. Eu acho importante a gente ler a parábola, que no caso é dos trabalhadores da última hora. Jesus explicando, tentando fazer com que os encarnados compreendessem a grandeza da espiritualidade, estava explicando, né?
O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à 6ª e à 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à 11ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, àquele que cuidava de seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só à 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo-lhe, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. São Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Aí ele tem uma nota aqui, né, de Kardec falando: ver também parábola do festim das bodas, capítulo 18, número 1. Essa parábola, ela já era conhecida pelos judeus na época, mas ela era contada um pouco diferente. Os judeus, eles contavam essa história como um dono de terras que chamava, né, ia ao encontro dos trabalhadores, e no final do dia ele pagava um valor X para os trabalhadores da última hora e dizia que ele tinha que agora cuidar dos trabalhadores de antes, que tinham trabalhado mais tempo, então por isso eles deveriam receber mais. Quando Jesus chegou para tentar explicar o que era Deus, ele teve que desconstruir essa ideia que a gente tem de que Deus tem os mesmos valores morais que os humanos têm. Porque não tem. Porque a percepção de Deus é outra. O ponto de partida é outro. Quando ele fala do trabalho, ele fala de valores espirituais, valores da alma. E como é que a gente vai quantificar em tempo quem é mais trabalhador ou menos trabalhador na área do perdão, do amor, da bondade, da caridade? Muito provavelmente nós, insistentes no mal há tanto tempo, e a gente vê outras pessoas também insistentes aí até agora, e essas pessoas, quando elas virarem a chave delas, elas vão ser muito, talvez, chegar num ponto mais acelerado do que a gente. Então, a gente tem que entender que esses trabalhadores, eles, na verdade, são todos os espíritos que estão trabalhando pelo progresso do universo, pelo progresso do nosso planeta. Quem foram os trabalhadores da primeira hora? Foram os profetas, os capelinos que vieram e auxiliaram no desenvolvimento do nosso planeta muito primitivo. Foram os profetas, foram os apóstolos, foram os mártires, foram
todos que vieram depois até agora, e os trabalhadores da última hora somos nós. Só que a gente ainda acredita que nós somos, e eu falo nós em termos de grupos, né? Cada grupo se acha mais merecedor ou mais conhecedor da obra de Deus, mais merecedor dos benefícios do plano espiritual. Mas, ainda assim, não tem como um ser mais merecedor do que o outro. É óbvio que dentro do nosso processo evolutivo, né, o que está mais evoluído espiritualmente e moralmente, ele vai alcançar uma colônia mais tranquila, um planeta mais perfeito, mais feliz. E as pessoas que estão menos evoluídas vão continuar na sua caminhada. Mas tem como a gente dizer que os apóstolos foram mais merecedores do que os cristãos que vieram depois? Que eles fizeram mais ou menos pelo trabalho de Deus, pela evolução do planeta? O planeta tem suas horas, tem seus momentos. Ele teve um momento extremamente primitivo que não cabia nem seres humanos, seres vivos, né? Como a gente está acostumado, tinha só fogo e bactéria. Depois foram se desenvolvendo outras formas de vida. E já existiam trabalhadores de Deus aqui, já existiam trabalhadores de Cristo organizando esse planeta. E quando a gente começou a encarnar aqui, quando o nosso planeta começou a ser povoado por seres humanos para o desenvolvimento, tiveram espíritos que foram chamados para esse trabalho. E tiveram espíritos que aceitaram o trabalho e tiveram aqueles que não. Que falaram, daqui a pouco eu vou, ou vieram mesmo assim na insistência de Deus, né, porque tinha que vir, e não desenvolveram o que precisava ser feito. Não porque, como aqui na parábola, os trabalhadores da última hora, eles não eram aqueles que estavam de preguiça ou tentando matar o seu tempo, mas eram aqueles que não tinham encontrado trabalho ainda. E foram aqueles que aceitaram o trabalho. E eles mereciam o recebimento do salário pela sua boa vontade. Porque a gente não tem como quantificar as riquezas da alma, a evolução moral, com o tempo. Não é o judeu que tem mais benefício do que o cristão, porque ele estava mais tempo escutando a palavra de Deus, ou que o budista, ou que o... Não tem isso. É o espírito que se dedica à evolução do nosso planeta e à sua própria evolução moral, que é merecedor do salário, que é merecedor do conhecimento, da paz espiritual, da felicidade, do encontro, né, desse reino de Deus que a gente busca, que a gente está sempre tentando alcançar, que a gente está sempre com o nosso objetivo nele, porque a vida encarnada, ela é muito complexa, né? A gente tem muitas questões, porque além das nossas questões espirituais que não ficam no plano espiritual, a gente não vem, apesar de a gente vir sem memória, né, do passado, a gente vem com as nossas características, com as nossas insistências, com as nossas qualidades, os nossos defeitos, a gente também tem questões materiais. E aí a gente lê sobre um reino de Deus, sobre paz e tranquilidade, e óbvio que a gente quer isso. Quem não quer? Mas para que a gente alcance isso, é preciso que a gente atue diretamente na fé. E aí, lá no final, ele fala que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Poucos os escolhidos, mas porque também poucos escolhem, né? Poucos escolhem o trabalho. Ou porque não querem iniciar naquela hora, ou porque chega no meio do caminho e acha muito difícil. Porque não é fácil. A bondade, ela não é fácil. A gente vê isso dentro das religiões.
dentro das casas espíritas, dentro das igrejas, dos templos, em todos os lugares. É muito difícil você seguir os mandamentos de Deus, seja ele o nome que tiver. Porque se a gente for observar que, tirando, né, um trecho ou outro que está mais ligado à interpretação humana do que ao que realmente está ali do que Deus falou, todas as religiões, a base é amor. Só que para a gente colocar isso em prática é muito difícil. É difícil a gente colocar de lado as nossas preferências. É difícil a gente colocar de lado os nossos incômodos, a nossa necessidade de nos colocarmos numa posição de conforto. Porque para a gente seguir Jesus Cristo, para a gente seguir o espiritismo cristão, para a gente seguir o catolicismo, para a gente seguir o evangelho, falando do que o Cristo falou, a gente tem que sair do nosso conforto. E não é só do nosso conforto material, a gente não precisa... Eu estava falando com a Fátima essa semana que eu estou lendo o livro de Francisco de Assis e que eu estava inspirada. Ela, pelo amor de Deus, só não larga tudo, abandona tudo e sai pela rua sem roupa. Eu falei, não, que é um pouco demais. A gente não precisa chegar ao ponto de Francisco de Assis, que ele estava vivendo um momento muito extremo, né? Ele estava vivendo um momento em que se esqueceu completamente os ensinos do Cristo e ele precisava chocar. Ele precisava chocar a sociedade e mostrar, né, qual era a missão dele. Mas a gente precisa, sim, sair um pouco do nosso conforto até moral, assim, emocional, na verdade, né? Para a gente se colocar numa moral um pouco mais elevada, a gente precisa questionar a nossa moral baixa. Por que para os nossos a gente consegue perdoar e consegue relevar tão fácil e para os outros não? Por que eu estou tão incomodada com um comportamento pequeno do outro? Será que eu não estou vendo nele uma coisa que me incomoda e que eu estou pronto para mudar? Só que assim, eu estou pronto, mas não tão pronto. Eu estou pronto, mas é difícil, né? É como você tirar um pedaço de você. É como você tirar uma coisa ali que está te acompanhando há séculos. Há séculos junto com você, os seus preconceitos, as suas ideias, seus ideais, seus valores que vêm com você de outra encarnação, que fazem parte da sua vida. E é doloroso, é você tirar isso de você, do seu corpo espiritual. Porque vai te tirar do seu conforto, vai te tirar do que é conhecido e vai te colocar num lugar em que você vai olhar para o outro e vai entender o que ele está sentindo. E sentir a dor do outro dói. Então não basta, aí, assim, né? Não basta, o que a gente tem que entender do que o Cristo fala é que não basta a gente querer ser bom. Não basta a gente querer, na verdade não basta a gente querer receber a felicidade, não basta querer o reino do céu. A gente tem que merecer ele. A gente tem que caminhar em direção a ele com um olhar crítico para a gente mesmo. A gente não pode querer ser melhor do que o outro. E aí tem os trabalhadores da primeira hora, que vem o trabalhador da última, recebendo a mesma coisa que ele, e fala assim, uai, como é que pode? E quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente não fala assim, ah, não, mas eu estou toda semana na casa espírita. Não é possível. Não é possível que Deus não vai me ouvir. Eu estou lá, dou aula na evangelização, ajudo no passe, varro. Como é que só acontece coisa ruim comigo? E o outro amiguinho lá está vivendo feliz da vida. Porque a interpretação de Deus não é igual a nossa. Ele não se baseia pelos nossos valores morais. Pelos nossos valores morais humanos, né? Ele tem o valor dele moral e ele tem compreensão e uma análise muito ampla de tudo. Eu estou lendo esse livro do Francisco de Assis e aí ele
tem vários trechos que falam, né, sobre os momentos difíceis que a humanidade passou por conta da permissão dos espíritos que tinham sido aprisionados na época do Cristo terem sido libertos. E aí eu fiquei pensando, se eu sou apóstolo, é óbvio que eu não pensaria assim, né, mas a minha moral pouco evoluída pensou assim, se eu sou apóstolo, Jesus Cristo subiu aos céus. Aí, ok, estou lá vivendo a vida, trabalhando, aí subo, morro, né, desencarno, aí encontro Jesus Cristo. E aí, Jesus, como é que vai ficar agora? Vai ficar tudo bem, né? Os cristãos, eles vão evoluir, a gente vai conquistar o reino de Deus. Aí Cristo fala assim, mais ou menos. Vai demorar, porque tem uma galera aí, bem ruim, que vai ficar aí um milênio. Aí eles vão fazer cruzada e vão matar um monte de gente. Aí eles vão fazer inquisição, vão matar um monte de gente. Aí vai ter guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, não sei o quê, guerra na Síria, guerra na Ucrânia. Eu ia falar assim, oi? Então para que a gente passou por tudo isso? Reseta esse negócio, aperta o botão, volta os dinossauros. Mas por quê? Porque essa é a minha moral pouco evoluída. Deus sabia de tudo isso que ia acontecer. Jesus Cristo sabia de tudo isso que ia acontecer. E ainda assim, ele reencarnou, ele encarnou, ele ensinou e ele testemunhou na pele os ensinamentos dele. Sabendo que João Evangelista ia ter que voltar, sabendo que Judas ia ter que voltar, e Pedro e tantos outros que a gente não sabe que voltaram, assim, certamente, mas que, com certeza, se não voltaram encarnados, voltaram em espírito para tentar conversar com a nossa mente desequilibrada. Quantos espíritos já não devem ter vindo falar com reis, imperadores, para tentar conversar com eles e falar assim, querido, para. E a gente não escuta. Aí você vê que tipo, eles conversam, né? Aí vem João Evangelista, conversa com o Papa e tenta conversar, e tenta convencer, e os espíritos tentam falar, mas eles não conseguem modificar totalmente essa coisa da moral, porque não era um momento. Eles conseguiram diminuir muita coisa ruim que poderia ter sido pior, mas porque não era a hora do planeta. O planeta recebeu as pessoas que ele precisava receber. Em determinado momento fala, será que o cristianismo ia ter sobrevivido, se o evangelho ia ter sobrevivido sem esse processo? Porque os espíritos que estavam aqui, eles não tinham evolução moral, não tinham evolução científica. Para eles, o mundo era a Europa e, no máximo, a Ásia. Eles viviam num lugar minúsculo. Eu estava falando com um amigo meu, que ele está estudando sociologia, e aí teve uma matéria lá, numa prova, que fez uma comparação entre as gerações, que eu achei isso é total verdade. A minha geração, e de todos que estão aqui, eu vi toda a evolução tecnológica. Eu fazia trabalho de escola recortando revista, procurando na Barça. Ter uma Barça era um luxo. Não existia Google. Eu buscava informação em livro, em artigo, em revista. E hoje em dia, a geração que a gente tem aí, o que não falta é informação. A informação chega. Ela nem quer. A informação está aí. E ela tem que selecionar. E eles não tinham nem um décimo da compreensão. Eles devem ter visto, quando eles chegaram nas Américas, então devem ter ficado até meio tontos. Mas era isso que a gente tinha, era esse material com que Deus tinha para trabalhar. E assim, para mim, olhando com o meu olhar de hoje, é incompreensível. Para mim é incompreensível. Eu tenho que ser muito sincera. Você, cara, não faz sentido. Mas eu sou muito pouco evoluída, eu não tenho conhecimento, eu não tenho a inteligência de Deus para ver o além. A gente tem que lembrar que o nosso governador é Jesus Cristo e os planetas em que ele evoluiu já não existem mais. Os planetas em que Jesus Cristo encarnou e evoluiu não existem mais. O universo é muito antigo.
Quantos planetas primitivos em evolução e perfeitos Deus não viu se desenvolverem? Ele não perdeu o leme disso aqui, mas ele sabe para onde está indo. A gente pode não saber, mas ele sabe. E, nós, assim, e vão ter muitos trabalhadores da última hora ainda, eu acho, na minha interpretação. Porque eu fiquei pensando, né? O mundo, ele tem os seus horários e seus ciclos. Ele já passou da primitividade para o mundo de provas e expiações. Na primitividade, ele deve ter tido um grupo ali, que também foi da última hora, que falou assim, Deus falou, olha só, queridos, ou vocês começam a trabalhar agora, ou vocês vão embora para um planeta primitivo de novo. E a gente está passando pelo mesmo processo, nós somos trabalhadores da última hora desse momento. Desse momento planetário. E eu acho que é por isso que a gente vê as crianças nascendo cada vez mais ativas, né? Nasce já com o olho aberto, já quase falando, já mexendo no celular, que não tem tempo para perder. Às vezes eu tenho uma angústia de pensar assim, está faltando eu fazer alguma coisa. Eu não estou produzindo o que eu vim para produzir, eu não estou fazendo o que eu vim para fazer. A sensação, às vezes, é essa, assim, óbvio que não em todos os âmbitos da vida, graças a Deus, porque senão aí eu estava muito ferrada, muito lascada. Mas, em alguns, às vezes, no trabalho, eu fico assim, gente, por que eu estou defendendo essa gente? Eu sou advogada, eu defendo empresa, né? Só defendo gente caloteira. Aí eu fico assim, por que eu estou defendendo essa gente, meu Deus? Alguém tem que defender, eu sei, mas por que eu? Será que esse é meu propósito? Será que, assim, de repente, eu não devia estar fazendo outra coisa? E eu acho que é a sensação de urgência, acho até que eu já falei isso, é uma sensação de urgência de que, se não for agora, socorro. Socorro. Porque você já imaginou voltar um planeta de provas de primitivo? Vocês já imaginaram? Primeiro que eu não sei como é que vai ser a matéria desse planeta. Mas se fosse parecida com isso aqui, não tem banheiro, gente. Não tem vacina, não tem água quente, é fogo, é chuva, você não tem casa, você não tem nada. Você vai ter que começar do zero. Não dá. A gente, assim, eu estou lutando para ser escolhida, né? Estou lutando, rezo para que seja. Pode ser que Deus fale assim, querida, não vai ser dessa vez. Mas estou lutando. Porque eu espero, sinceramente, que a gente entrar nessa coisa do automático, né? De que a gente vê, né? De alguns espíritos que a gente lê. Não estou me comparando, pelo amor de Deus, né? Não sou Chico Xavier, não sou Divaldo Franco, não sou Joana d'Arc, nem São Francisco. Mas a gente está caminhando para isso. Há 20 anos atrás, a gente não tratava os animais como a gente trata hoje. A gente não cuidava deles como a gente cuida hoje. Tirando algumas pessoas que ainda têm... Porque você pode ter medo, você pode não querer um animal, mas você não precisa maltratar, né? Tirando algumas pessoas que ainda têm isso endurecido, a gente se modificou de alguma forma, a gente se sensibilizou, a gente se fez mais sensível e mais aberto. E isso é mérito nosso, óbvio. Evolução do planeta, todo mundo junto, ambiência, mas é mérito nosso. A gente está começando a pegar as coisas boas daqui, a coisa boa dali, e incorporar. Tinha épocas, e ainda existem pessoas assim, mas tinha há 20, 30 anos atrás, se rechaçava qualquer ideia de incorporação de qualquer aspecto de outra cultura. Indígena, do continente africano ou americano. A gente rechaçava isso. Não, pelo amor de Deus, credo, vou continuar aqui com os meus hábitos. Mas por que a gente não pode pegar o que é bom das outras culturas? Só o que a gente acha
que só a nossa cultura é boa, só a nossa cultura que é positiva? Será que todos esses trabalhadores, da primeira, da segunda, da terceira, até a última hora, todos eles pensavam igual? Será que nenhum colaborou de forma positiva com alguma coisa para o nosso planeta? A gente está começando a incorporar coisas boas de outras culturas, porque o mundo está mais globalizado, a gente tem mais informação, a gente tem mais acesso e mais discernimento. Antigamente, no tempo, assim, né, quando se criou a Igreja Católica, as missas eram todas em latim. A maioria das pessoas não sabia falar isso. A gente não, inclusive, a gente até hoje não sabe porque é língua morta, porque ninguém mais fala. A gente não sabe nem como se pronuncia. E hoje a gente conhece o Evangelho. A gente tem o Evangelho traduzido em milhares, em todas as línguas, eu acho. Se não for em todas as línguas, me desculpem a minha ignorância, mas eu acredito que sim. A gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um evangelho interpretado à luz da doutrina espírita. A gente tem Evangelho para criança, para adulto, para velho, idoso, para todo mundo. A gente tem acesso às coisas porque, nesse momento do nosso planeta, a gente pode. Teve momentos que foram muito mais duros. Em outros termos, né? A gente está num momento que a gente sabe que é complicado. Cada hora aparece uma coisa nova para assustar a gente. Aí aparece um vírus na Índia, aí outro não sei aonde, aí todo mundo já fica apavorado. E aí tem uma guerra não sei aonde, um atentado, não sei o quê. Aí tem uma enchente. Aí tem enchente no sul, mas também tem lá na Líbia. E você fica assim, né? O que está acontecendo? Porque a gente não tem a visão ampla de Deus. Mas Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabia o que a gente ia fazer do nosso planeta, da nossa natureza, né? De forma que a gente ia impactar na vida uns dos outros. Mas nós somos também trabalhadores. Agora, Ele chamou, a gente veio. Eu devo ter vindo um pouco de má vontade, confesso. Que às vezes eu fico assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo alguma coisa porque, né? Flor que se cheira não era. Se eu estou aqui até agora, não é mesmo. Coisa, eu não era santa. Se eu fosse apóstola, eu não estava mais aqui, eu tenho certeza. Que eu já estava assim, né? Estava lá no plano espiritual, né? Comandando, assim, ajudando as pessoas, organizando, falando assim, querido, você vai por essa fila daqui, você vai por ali. Certeza. Que eu estava na insistência. Aí vim... Não, e eu continuei na insistência. Vou contar para vocês que a minha irmã, ela é espírita, assim, frequenta espírita há muitos anos. E ela é 16 anos mais velha que eu. Então, quando eu era adolescente, assim, 15, ela já tinha 31. Aí ela falava assim, não, Raquel, vamos lá na evangelização do grupo jovem. Ah, não, obrigada. Outro dia, eu era exatamente o trabalhador que fala aqui. A preguiça, o trabalhador da preguiça. O que precisou acontecer? Sofrer, né? Precisou sofrer. Eu sempre tive muita fé. A gente é criado numa família espírita cristão. A minha família é a imagem do brasileiro, né? Que a gente é criado no catolicismo. Eu e meus irmãos somos batizados na igreja presbiteriana, criados dentro do catolicismo e da Umbanda e do espiritismo cristão. Porque assim, a gente pegou tudo, a gente abençoou tudo, falou assim, tá tudo certo. Então a gente sempre teve muita fé e eu sempre acreditei muito. Mas eu não queria vir para o centro espírita. Eu vinha para a palestra, eu achava chato, eu dormia. E aí precisou sofrer para ir atrás do evangelho, começar a pegar o evangelho para controlar a minha ansiedade e vir trabalhar na casa espírita. Aí quando, aqui no livro dos Espíritas, lá no item 2, ele fala, quer dizer então, daquele que em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue
seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinados que nele confiaram, abusado da inocência, que enfim se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade? Que será desse? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dá-me salário do trabalhador de boa vontade? Não. O Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo, esqueceste o que havia aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais benditoso, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Eu dei uma derrapada ali, né? Mas eu espero que ele tenha... Eu peguei no meio do caminho para começar a trabalhar. Mas é mais ou menos isso que o Espírito ele passa, né? Esse processo de negação. Ah, não quero, obrigada. Aí ele, eita, tá todo mundo recebendo, vai todo mundo receber menos eu. Vai todo mundo receber, o que eu vou receber? A história da cigarra, né? E da formiga trabalhadora e da cigarra que fica no inverno sem comida. E aí Deus fala para ele: olha, agora não vai rolar, você espera um pouquinho aí, aprende um pouco mais, estuda e volta. E assim, eu vejo essa minha caminhada é mais ou menos isso. Eu era uma adolescente que não era exatamente rebelde, mas assim, não queria, não estava afim de ouvir falar de Jesus. E depois precisei daquele auxílio, daquela base para continuar. E ali nasceu, nasceu não, né? Reacendeu, eu consegui abrir o caminho para enxergar a vontade que eu tinha do propósito que eu acredito ter, né? Que é da gente um ajudar os outros e se compreender melhor e se respeitar mais. E definitivamente a minha vida se modificou, são os pequenos salários que eu recebo. Porque eu venho para cá todo sábado e todo sábado eu renovo a energia, porque se não fosse isso, credo. Não é, credo. Mas porque existe uma disposição, porque existe uma vontade. E isso não é só aqui, a gente tem que levar para outros campos, e existem pessoas em outras religiões, em outros núcleos religiosos, que estão fazendo isso. Apesar de haver em todos os campos, né, espíritos que ainda estão insistentes, tem muita gente, o espírito bom, fazendo o trabalho. E se todos nós não fizermos o trabalho, nosso planeta não é que ele para, mas, né, vai ficar muito difícil. Quantos grupos, como o daqui da casa, que fazem trabalho com moradores de rua, ou com crianças, ou com idosos, ou pessoas em necessidade de vulnerabilidade. Se fosse só, por exemplo, a Casa do Caminho, não tinha como. E o que importa é a atuação no bem, é a sua disposição. Não, se eu comecei hoje, ou se eu comecei ontem, ou se eu comecei daqui a 3 minutos. Deus está observando tudo isso. E a gente às vezes ensina para os jovens, né, falar sobre isso. A justiça dos homens, ela é o reflexo da justiça de Deus, né? Ainda não é igual, mas a gente tenta comparar. E Deus tem atenuantes também. Não é porque você... eu errei, eu estou condenada a um umbral, vou ficar lá uns 20 anos, meu Deus. Quem disse? Quem disse isso? A matemática, que a gente, na verdade, que a gente chama de dosimetria da pena, que é o cálculo da pena de Deus, só Ele sabe. Só Ele sabe a sua intenção. Só Ele sabe o seu objetivo com o seu comportamento. Só Ele sabe de onde veio a sua emoção.
Só Ele sabe de onde veio a sua disposição para ajudar ou não ajudar alguém. Ah, mas eu tenho pouco e devia ajudar outra pessoa. Tá, o Evangelho fala isso, mas de repente, naquele momento, se você tirar do seu, vai ser muito difícil para os seus filhos. Será que aí você já é um grande pecador por causa disso? Eu, Raquel, não acredito que Deus pense assim. E eu acho que se a gente pensar assim também, a gente vai estar se condenando a uma culpa eterna. De estar o tempo todo achando que a gente está falhando, que a gente está falhando, que a gente está errando. Sim, a gente falha muito. Mas qual é a sua intenção diante de determinados comportamentos? Deus vai observar isso. E é o que Ele observa com os trabalhadores que Ele chama. Será que aquele espírito que Ele chamou tá preparado para isso? Talvez não. Ele sabe que não. Mas Ele dá a oportunidade. Ele dá a chance para todos nós. Do morador de rua até o imperador de um país muito rico. Ou do governante de um país muito rico. Óbvio que o governante ele tem uma responsabilidade muito maior, porque ele tem, né, as pessoas de quem ele é responsável, mas nós também temos as pessoas de quem a gente é responsável. Nem que seja só a gente mesmo. E não é só, tá? É muito. Porque nós somos espíritos imortais, filhos de Deus. Que Deus falou assim, ó, vai lá, cuida dessa vida, dessa encarnação e tenta ajudar os outros. Mas Ele fala, como é que a gente vai ajudar os outros? Ama eles como você se ama. Você se ama para amar os outros? A disposição, o trabalho está muito ligado ao nosso emocional. Às vezes o trabalho que a gente vai encarar na seara divina, né, não precisa ser, vou andar quilômetros, vou fazer igual os apóstolos, vou andar quilômetros pregando. Às vezes não, às vezes é pedir aos amigos divulgar uma obra social, ou ir ler um livro para alguém. Se você sabe tocar um instrumento, de repente tocar um instrumento para alguém. Ativar o seu hobby, né? Ou escutar uma pessoa. Fazer novas amizades. Eu estava falando com um parente, né? Sobre isso, às vezes a gente encontra amizades em lugares que a gente não espera. Pessoas que vão ensinar muito a gente e que a gente vai ajudar muito também. E esse também é o trabalho. Se a gente não tivesse que um auxiliar o outro, nascia cada um em um continente e acabava, reencarnava assim, cada um em um continente numa ilhazinha, aí subia uns muros, ninguém via ninguém, você vivia a sua encarnação, e aí daqui a pouco vinha um outro grupo. Mas não é esse o objetivo. E não importa quanto tempo a gente emprega para isso. O que importa é a gente empregar algum tempo para isso. O que importa é a gente se dedicar ao que a gente acredita. O estudo, né, ele faz a gente ampliar a nossa narrativa assim, dentro de tudo, né, e dentro da religião também. A gente faz os cursos, né, estou fazendo o curso do Céu e Inferno, e você vê os relatos dos espíritos, aí começa com os felizes, que é para não assustar a pessoa, né, logo no início. Aí começa com os felizes, agora a gente está nos suicidas. Mas, assim, você vê que são situações, uma muito diferente da outra. Nos suicidas, por exemplo, tem um que se suicida por desespero da própria vida, né, desgosto da própria vida. O outro se suicida porque está desesperado porque o filho vai para a guerra. E aí tem outra que se suicida porque não aguenta ver o filho morrer. E aí você fica assim, como as pessoas são, como a gente é complexo, como a gente é diferente, como a gente é
A gente é realmente um indivíduo, né? Com experiências diferentes, com crenças diferentes, às vezes com as mesmas crenças básicas, mas com emoções diferentes, com forma de você digerir essas emoções muito distinta. Não dá para querer que todo mundo evolua junto. Assim, né? A gente vai evoluir junto, mas assim, não dá para querer que todo mundo tenha a evolução no mesmo tempo. Deus vai chegar, a gente vai encontrar esses caminhos espirituais, esses caminhos morais, aos poucos. É óbvio que, assim como eu fui criada com preceitos e com fé em Deus e conhecendo Jesus Cristo e os santos e os mártires. Mas mesmo assim, a minha personificação de fé demorou para acontecer. Minha materialização da fé. Eu entender onde eu me encaixava. Eu entender o que eu acreditava, o que era o certo para mim, assim, o certo, né? Mas assim, o que eu achava que fazia sentido. E aí, muito provavelmente, depois de muito me chamar para trabalhar, eu aceitei. E não é porque eu aceitei um pouco depois que Deus vai me desmerecer em favor de outras pessoas. Não. Se eu fizer o trabalho com disposição, com amor, com empenho, Ele vai estar lá comigo. E não é... E aí, quando eles falam, né, que o trabalhador da primeira hora, os trabalhadores da primeira hora reclamam, eu lembrei de uma passagem que eu estava lendo, e aí que os apóstolos estavam discutindo quem era o maior entre eles, e aí Cristo falou assim para eles: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Porque se alguém quer ser o primeiro, não entendeu nada. Não vai ter o Papa, não vai ter o bispo, não vai ter... São figuras que são importantes no nosso planeta, sim, porque são exemplos para as pessoas. Mas no reino de Deus não tem isso. Porque não tem o primeiro. O primeiro espírito a evoluir, o primeiro espírito criado por Deus e evoluir, vai ter o mesmo benefício que a gente, quando chegar no patamar dele. Vai ter o mesmo reino de Deus, vai ter o mesmo planeta, assim, né, mesmas condições de planeta feliz, vai ter as mesmas responsabilidades, vai atuar das mesmas formas, vai ser visto igual como a gente sempre foi. A diferença é que, em determinado momento, a gente se dispôs a trabalhar, em algum a gente não estava afim. E não é porque também a gente, não, aceitei o trabalho do Cristo que a gente virou santo, apóstolo, e a aceitação desse trabalho é todo dia, a cada minuto, porque é difícil. Ter paciência é difícil. Eu fui dar uma palestra de paciência e fiquei traumatizada, porque eu não tenho nenhuma. Quer dizer, eu estou exercitando. Depois dela, não, de verdade, eu falei isso a palestra inteira e eu sempre vou falar isso, eu acho, porque que é para eu não me esquecer. Porque a Fátima, que me conhece bem, me deu logo paciência para falar a palestra virtual. Aí eu falei assim, gente, como é que eu vou falar isso? Deu um constrangimento, sabe? Como é que eu, que não tenho paciência, vou falar sobre paciência? Mas foi bom. Foi bom para eu me observar e para tentar exercitar. Não estou 100% não, gente. Eu não estou nem 80%, nem 70%. Mas, assim, já melhorei bastante. E consigo ver quando eu estou perdendo a minha paciência e tentar me controlar. Às vezes eu acho que é bom perder um pouco. Porque eu falo para minha mãe que eu sou muito pequenininha, com a carinha muito bonitinha. As pessoas acham que elas podem me perturbar. Aí eu falo assim, não, eu tenho que perder a paciência de vez em quando, mas eu estou exercitando, Jesus. Estou exercitando. Deus está vendo, Deus está vendo. Mas, assim, é um exercício diário isso, né? De você aceitar e manter o trabalho. Porque tem sábado que eu estou cansada, vou confessar. Tem sábado que eu acordo e falo assim, meu Deus, eu não precisava sair dessa cama. Por quê? Aí eu venho e não me arrependo de vir também. Eu só me arrependo quando eu não venho. É igual fazer exercício, só me arrependo quando eu não faço. Mas é diário, não é fácil. Você tem que lidar com pessoas que te testam.
porque elas demonstram os mesmos defeitos que você. Você tem que lidar com os seu próprio orgulho, com a sua inveja, com o seu egoísmo. Você tem que olhar para dentro de você, porque não existe você fazer palestra e dar aula, assim, pelo menos não para mim. Não tem como você falar e não absorver nada. Não tem como. Eu fico constrangida, como eu fiquei no da paciência, eu fico com outros temas também. E eu gosto de falar que eu sou assim, eu estou cheia de defeito, igual esse pessoal que falam que está tudo errado. Eu gosto para me mostrar o que eu ainda tenho que melhorar, porque senão é vaidade, né? Aí a gente fica, eu tenho uma tendência. E aí a gente fica tendencioso e a gente acha que já está fazendo o suficiente. E talvez até esteja, mas assim, a pessoa que fica lá muito tranquila, a gente começa a relaxar, aí a gente começa a falhar muito. Aí eu tenho que me manter assim, entendeu? Para tentar ser paciente, tentar ser menos orgulhosa, mais humilde, né? Eu vou tentando. Sempre alerta, o vigiai, né? O vigiai. Porque é isso, porque a qualquer momento a gente pode se perder. Quantos médiums não se perderam? Os papas da época das cruzadas e da Inquisição, foi confiado a eles uma responsabilidade muito grande. E assim, eu não tenho como dizer, porque eu não tenho esse conhecimento do que eles firmaram no planejamento reencarnatório deles, mas eles devem ter firmado um compromisso de, não, eu vou atuar na seara do Cristo. E aí eles tiveram comportamentos e incentivaram coisas que não têm nada a ver com Jesus. Eles escolheram o trabalho, eles aceitaram o trabalho e no meio do caminho eles tiveram muitas dificuldades. João de Deus, todo mundo fala assim, eu realmente acredito que ele tenha vindo com um dom muito grande de mediunidade, mas que ele se perdeu no meio do caminho. Ou até no início, não sei. E tantos outros médiuns que a gente talvez nem saiba, que no início eram que tem aquela mediunidade forte. Mas como a própria Alba sempre falou, o médium ele é o grande devedor, né? A gente tem que lutar contra os nossos próprios vícios, nossas falhas, nossos defeitos, diariamente, para que a gente, no final do nosso dia, a gente receba o nosso salário. O bem disposto vai receber pela boa disposição dele. O mal disposto vai receber pela má disposição. Não tem como a gente plantar milho e colher batata. Não tem como. É impossível. Então, acho que é 4, né? É 4, né? Eu sempre me perco, gente, desculpa. Mas eu quero finalizar que, assim, Jesus, ele veio ensinar para a gente sobre amor, sobre respeito, sobre doação, sobre caridade, mas também sobre raciocínio, sobre fé inteligente, sobre olhar para os textos e falar assim, ele falou, Deus é bom. Não tem como Deus ser bom e falar que ele mandou um raio matar uma pessoa. Falar que a enchente veio para castigar a população. Não, a enchente veio porque aconteceu alguns fatores e óbvio que a gente contribuiu e óbvio que a espiritualidade aproveita tudo. E quem tiver que desencarnar ou passar por determinadas provações, vai passar. Mas a gente precisa, como movimento espírita, porque o espiritismo é de Deus e é dos espíritos, o que a gente faz aqui é movimento espírita, lembrar disso. Lembrar do nosso raciocínio crítico, da nossa fé raciocinada e da nossa escolha diária de manter o trabalho do Cristo, porque a gente vê que as pessoas se desvirtuam pelas suas próprias vaidades. E a gente não pode permitir que a gente tem que ser mais crítico com a gente para que a gente não se desvirtue ou não se desvirtue tanto. Para que a gente possa receber o nosso salário igual os trabalhadores da primeira hora receberam ou vão receber. Então, é isso. Muito obrigada. Agora vamos passar
para o livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 79. Sigamos a paz. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-las. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por elas, situando-se em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmo, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe a concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade públicas, mas em se vendo honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua esbaforido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca, a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga-a. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós. Dentro de qualquer situação em que estejamos situados, é a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Graças a Deus. Agora os médiuns vão Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. E que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Diante desta passagem de Pedro, busque a paz,
O Espírito Emmanuel, comentando este versículo do Evangelho, nos diz que a maioria de nós deseja tranquilidade. E é exatamente sobre isso que Emmanuel vem nos estimular, a nos retirarmos deste vai e vem dos interesses materiais, na maioria das vezes imediatistas, pois tão logo somos atendidos, mudamos as nossas atitudes. Pedimos a fortuna material, solicitamos o casamento, reclamamos títulos públicos, porém, não nos esqueçamos de que a paz verdadeira e a tranquilidade que tanto almejamos é aquela que resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor na posição em que nos encontramos. Sendo assim, cada aprendiz do Evangelho necessita desenvolver o hábito da prece em seu íntimo, valorizando a oportunidade que lhe é oferecida, as dádivas solicitadas sendo grato, praticando o seu melhor possível, semeando sempre o bem, identificando a verdadeira paz para a sua própria edificação. Entretanto, vivemos esquecidos dos ensinamentos do Mestre. Ainda estamos mais voltados para as nossas necessidades materiais, para os prazeres terrenos, caídos no egoísmo, no orgulho, na ganância, na vaidade, num mundo ainda muito materialista, onde as pessoas vivem com a ira e disputa, servindo só a si mesmo. Chico Xavier aponta-nos com clareza onde está a paz. A paz em nós não resulta das circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. A paz é uma conquista interior de cada indivíduo, dentro de cada coração. Então, sigamos a paz diante de nós mesmos, da nossa família, do trabalho e do mundo que nos cerca, embora saibamos que não é fácil, mas que tenhamos a força, a coragem e a vontade firme para não deixarmos nos seduzir pela posse de bens materiais, pelo poder transitório do mundo. Emmanuel nos diz nesta lição que a paz não é a indolência do corpo. Isso quer dizer que a paz não é falta de disposição nem preguiça. É, antes de tudo, saúde e alegria de viver do espírito. A paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e o propósito do Senhor. Assim disse Pedro: busque a paz e siga. Então, em todas as dificuldades, diante de todas as provações e desafios da vida pela qual passamos, procuremos lembrar que não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, e que saibamos passar pela dificuldade, pelas dores, aproveitando todas as oportunidades de trabalho e melhor servir no caminho do bem. Deus é infinitamente justo e bom e nos permitiu a reencarnação com o propósito de nos reeducarmos moral e intelectualmente, nos renovando, tendo novas possibilidades de corrigir os nossos equívocos do passado para o aprimoramento do nosso espírito imortal. Sendo assim, cabe a cada um negar cada um a si mesmo, pegar a sua cruz e segui-la, sempre adiante, com esforço, vontade firme, com ânimo, coragem e fé. E deste modo, vamos à busca da paz a partir de cada um,
fazendo a nossa parte, seguindo os ensinamentos e os exemplos do nosso Mestre Jesus. Graças a Deus. Mantenhamos a vibração de paz e harmonia para ouvirmos a palavra do plano espiritual. E graças te damos, Pai, pela vossa bondade, pela vossa misericórdia. Porque sabemos que tu não nos dá a cruz maior que os nossos ombros possam carregar. E rogamos, Pai, ajuda-nos a carregarmos sim a nossa cruz, com elegância, com sabedoria, tendo a humildade de te agradecer pela oportunidade. Oportunidade essa de reeducação de nossos espíritos imortais. Todos estamos neste planeta de expiações e provas para aprender alguma coisa. Basta que estejamos ligados, vigilantes e percebendo tudo aquilo que nos acontece, para perceber o que essa notícia, o que esse momento está nos propiciando, para que nós possamos desenvolver em nós a paz, a tranquilidade e termos sim a consciência tranquila, procurando fazer o nosso melhor. E assim, meus irmãos, que nós tenhamos coragem diante das adversidades da vida, porque tudo isso são oportunidades que o Pai nos oferece de revermos a nossa vida de um modo diferente. Ele não nos castiga, mas Ele está sempre nos alertando para o nosso proceder. E Jesus nos ensinou tão bem a amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, fazermos aos outros aquilo que desejamos para nós. E assim, se desejamos um planeta melhor, é a partir dos nossos atos, pensamentos e sentimentos que iremos contribuir para que haja essa paz, para que haja esse desenvolvimento e para que haja, sim, amor entre todos nós. E como eu disse antes, se nós estamos diante de dores e de obstáculos nesse momento, vamos lembrar que nós semeamos ontem e hoje estamos colhendo exatamente aquilo que necessitamos para o nosso progresso espiritual. As dores fazem parte deste mundo, mas para que nós possamos despertar da nossa inércia milenar e buscarmos a luz que está em torno de nós. Elevemos sempre o nosso pensamento ao Pai quando estivermos com dificuldades e peçamos a Ele que nos auxilie, que nos dê a compreensão, que nos dê a aceitação, que nos dê a resignação necessária para que não doa tanto, para que tenhamos o alívio dessa dor. Porque tudo isso faz parte do nosso progresso. E vamos aproveitar a encarnação. Sejamos, sim, os trabalhadores da última hora, mas que a boa vontade e a disposição para o trabalho estejam sempre presentes em nós, para que possamos sair deste mundo melhor do que quando aqui adentramos. Pensemos nisso com carinho. Reflitamos sobre o que a dor está nos apontando e busquemos aliviar, sim, o nosso espírito imortal, através da prece, através, enfim, de tudo aquilo que nos é necessário. E que Deus, nesse momento, derrame o seu amor e a sua paz sobre todos, aliviando as dores de cada um, acalmando os corações de cada um, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Deus, nosso Pai,
Neste momento, queremos agradecer por mais esta oportunidade que tivemos de estudar e nos esclarecer acerca dos ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Senhor, ilumina as nossas mentes e os nossos corações, a fim de que possamos cada vez mais buscar a luz do esclarecimento, do saber, não nos esquecendo que temos por responsabilidade vivenciar esse saber auxiliando os nossos semelhantes. Que essa prática possa tornar-se uma constante em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Envolva-nos a todos na tua paz. Que assim seja. Graças a Deus.